Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com o nosso último tópico sobre por que engordamos e qual é o papel dos hormônios nesse ganho de peso, tá? E aí eu trouxe aqui um trabalho para o público masculino que fala sobre o diagnóstico e tratamento da infertilidade, tá? Geralmente em homens com disfunção hormonal. Eu queria só que vocês entendessem que a gente avalia, né, quase que os mesmos hormônios que avaliamos na mulher no homem. Testosterona, FSH, estradiol, SHBG, tá? Eu só trouxe esse trabalho aqui para mostrar para vocês que existe um valor adequado aí, que seria o ideal para o homem ter uma testosterona e ter uma fertilidade boa, tá? Que seria acima de 155, só que isso vai depender de alguns fatores. E aí, geralmente, a gente trata esse homem, né, com testosterona, ou então a gente pode tratar até com terapia do HCG, que é uma dúvida sempre muito grande, né? O que é a dieta do HCG? Eu vou falar lá na frente com vocês numa outra aula, tá? Mas o HCG ele não serve para emagrecer, mas ele pode ser uma terapia em homens com hipogonadismo, tá? Que é a redução não só de secreção de testosterona, como também de hormônios da tireoide, de cortisol, tem uma alteração hormonal em cadeia. E aí esse homem tem uma tendência maior a engordar, tá? É só para ilustrar um pouco o que eu vou falar. Então, segundo esse trabalho, se a biodisponível for menor que 155, ele já tem diagnóstico de hipogonadismo, tá? Só que existe uma lacuna entre 200 e 300. E aí a gente tem que avaliar também o nível de concentração de estradiol desse homem, né? Se a razão estradiol testosterona tiver menor que 10, ele tem pouca inibição de uma enzima que se chama aromatase. Essa aromatase, ela trabalha aí perifericamente no nosso músculo, tá? Nos nossos tecidos. O que ela faz? Ela pega a testosterona, cliva ela e converte ela em estrogênio. Estrogênio não é o hormônio daí da mulher, né? Para a gente engravidar, para ter mais gordura para ofertar para o feto. Então, se o estrogênio, né, se o estradiol tiver em excesso nesses homens, eles vão engordar com mais facilidade, tá? Porque, como eu já falei, é esse hormônio aí que vai colocar gordura dentro da célula. Então, se tiver uma razão alterada aqui, pode ser que esse homem tenha uma alteração da enzima, e aí não adianta que o nutricionista não vai conseguir tratar, tem que ir no médico, tá bom? O estradiol acima de 50 em homens, dependendo, já tem que fazer terapia, né, com inibidor de aromatase, e isso pode acontecer por conta do excesso de tecido adiposo, ou seja, vira uma grande bola de neve, né? Às vezes ele tem uma alteração da enzima que já faz com que a razão reduz, ele tem uma conversão maior. E, além disso, fica obeso, acaba engordando com mais facilidade. E aí essa obesidade, né, faz com que o estrogênio, a testosterona se converta mais ainda em estrogênio. Então, nesse caso, a gente manda para o médico tratar, tá? Eu trouxe um exemplo aqui só para vocês entenderem. Esse homem tem uma testosterona de 350, ou seja, está bem acima da biodisponível, né? Que aqui eles falam 155. Mas o estrogênio dele é 50. Então, se a gente fizer essa razão aqui, né, estrogênio e testosterona, vai dar 6, menor que 10. Então, esse homem aqui, por conta da obesidade, terá que ser tratado com medicações para inibir a enzima aromatase, tá? Porque esse excesso de gordura está aumentando também o estrogênio desse homem. Então, além disso, a gente tem que avaliar a privação do sono, como está a alimentação, né? O uso se ele usa muito bisfenol, que a gente já sabe que bisfenol também aumenta a conversão em estradiol, isso vai ser abordado aí ao longo do curso, tá? Se ele usa muito potinho de plástico no micro-ondas, então tudo isso tem que ser revisto, ok? Os sinais e sintomas de testosterona baixa em homens seria uma atividade sexual incompleta, tá? Uma redução de libido, uma redução aí de ereções espontâneas, tá? Desconforto na mama e ginecomastia também, perda de cabelo, a contagem do esperma menor, né? Nos homens aí que estão querendo engravidar, enfim.
são vários sinais e sintomas, mas esses sinais e sintomas, eles também estão envolvidos com estresse. O estresse também pode causar redução do desejo sexual, da libido. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tá, gente? Não adianta só olhar para o exame de sangue desse paciente. Eu trouxe esse trabalho aqui só para mostrar para vocês que essa redução da testosterona, tá? Principalmente em homens, mas em mulheres também, podem aumentar aí o risco de doença cardiovascular. Esse trabalho foi com 10.040 homens, né? Os homens com baixos níveis de testosterona, ou seja, menor que 250, já tinham aumento aí dos marcadores de risco de doença cardiovascular, com consistente potencial aumentado para esse tipo de doença. Então, a gente tem que avaliar isso também, ver como é a questão cardiometabólica da família, da pessoa, tá? Outra coisa, o que a obesidade faz? A obesidade, né, vai promover a resistência insulínica, como a gente aprendeu, e vai também reduzir uma proteína ligadora de hormônios produzida lá no fígado, que se chama SHBG. Com isso, a gente tem uma redução da testosterona. Além disso, como eu já expliquei para vocês, a obesidade aumenta o estrogênio, pode causar dispneia, né, no sono, noturna, aumenta aí fatores inflamatórios, aumenta cortisol, que vai causar também uma redução dos hormônios gonadotróficos, que vai também reduzir a testosterona. Olha só, gente, como está tudo interligado, né? Nós não somos um só, a gente tem vários sistemas dentro do corpo, vários mecanismos trabalhando ao mesmo tempo. E além disso, essa redução da testosterona vai causar uma disfunção de adipócitos, ou seja, ganho de peso, sarcopenia, que é redução de tecido muscular, tá? Resistência insulínica também, e vai reduzir a motivação, levar essa pessoa a ficar mais estressada, mais depressiva. Vejam a grande bola de neve que ocorre, tá? Além disso, eu trouxe esse outro esquema aqui para mostrar para vocês a questão da enzima que eu falei da aromatase, né? Que o aumento de triglicerídeo vai reduzir a testosterona, com isso aumenta-se aí a lipoproteína lipase, que está envolvida a eventos cardiovasculares, e aumenta também os triglicerídeos, não só a produção deles a nível hepático, como também o aumento de vontade de comer, tá? Além disso, como eu já falei, o aumento de adipócitos, né, que é gordura, aumenta a resistência insulínica e vai causar tudo aquilo que nós já falamos, levando a uma redução de testosterona, ou seja, um ciclo vicioso, né? É uma grande bola de neve. Então, a redução de testosterona em homens pode afetar aí nível cerebral também, tá? Além de afetar a questão do humor, pode aumentar a insulina, reduzir a tolerância à glicose, levando ao diabetes tipo 2. Além disso, a redução de testosterona em homens aumenta o tecido adiposo, tá? Reduz aí o dispêndio de energia, ou seja, o metabolismo fica mais lento. Aumenta a resistência à leptina, que vai fazer com que a pessoa não fique saciada, levando à obesidade. Já em mulheres, né, tanto na fase de desenvolvimento como na fase adulta, a testosterona muito aumentada também vai causar alterações a nível de humor, tá? As mulheres têm uma tendência aí a ter mais alteração de humor, ficam mais irritadiças, tá? Mais sem paciência. Na fase da infância, uma testosterona aumentada, isso aqui pode acontecer, gente, porque hoje é muito comum a gente pegar no consultório. Eu não trabalho com criança, mas é comum eu ouvir as minhas amigas que trabalham relatar que a mãe usou anabolizante ao longo da gestação e a criança nasceu com desregulação e disfunção hormonal, infelizmente, tá? Então, uma testosterona aumentada nas crianças pode levar também a resistência insulínica, diabetes tipo 2, aumenta aí concentração de tecido adiposo, aumenta também impulsos simpáticos, tá? O que faz com que essa criança fique um pouco mais compulsiva, levando à obesidade. E a mesma coisa acontece na mulher na fase adulta. Então, nem muito nem pouco, tá? O ideal da testosterona é estar sempre no limite médio, tanto para os homens quanto para mulheres. Dos homens no médio para o máximo, para mulheres no limite médio. Por isso que na aula anterior eu mostrei para vocês aqueles exames de sangue mostrando a testosterona alta da paciente com ovário policístico, tá? Que pode também reduzir aí o dispêndio de energia, aumentar tecido gorduroso, aumentar a resistência à insulina, obesidade, ok? E por onde a gente começa a tratar? É lógico que se tiver indicação de usar medicação, a gente vai encaminhar para o médico, né? Eu
consigo tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando falamos só de nutrição, de nutricionista, a gente vai começar sempre pelo prato de comida, tá? Esse trabalho aqui examinou efeitos a longo prazo da perda de peso com uma dieta elevada em proteínas ou carboidratos na testosterona, no SHBG, na disfunção erétil, sintomas inferiores do trato urinário e desejo sexual de homens sobrepeso e obesos. Então, eles queriam ver se a dieta hiperproteica ou se a dieta com mais carboidrato tinha aí ação nesses homens. Eles viram, ao final do trabalho, que não houve diferença entre as dietas. Por quê? O que aconteceu? Em ambas as dietas, teve uma dieta com mais carboidrato, olha, 58% de carboidrato, uma dieta mais low carb, né, 40% de carboidrato, ambas seguidas por 12 semanas e depois mantidas por 40 semanas. Eles perceberam que em ambos os grupos, eles tiveram ótimos resultados. A testosterona total aumentou, a globulina melhorou, a testosterona livre melhorou e as questões sexuais também melhoraram. Por que isso? Porque ambos emagreceram. Então, aquilo que a gente falou, né? Emagrecendo, reduz-se a conversão de estrogênio perifericamente e aí a gente tem aí uma melhoria tanto nos níveis, né, de hormônio bioquímico, como também em desejo sexual, disfunção erétil, tá? Aqui eu trouxe mais um trabalho que fala sobre... Na verdade, esse slide aqui saiu meio fora do ar, ok? Depois eu vou falar dele para vocês um pouco mais à frente, que é sobre anticoncepcional. Antes disso, eu vou falar com vocês, mostrar essa esteroidogênese, né? Como que acontece a produção dos hormônios, como que é produzido testosterona, como que é produzido estradiol, estrona, tá? O que eu quero que vocês entendam? Cortisol, ok? Testosterona, estrogênio, todos eles vêm de um denominador comum, colesterol, tá, gente? Então, a nossa molécula tão temida é o colesterol. E olha só como o colesterol faz bem, não é verdade? Pessoas que têm testosterona baixa, o que vai aumentar aqui para tentar compensar o colesterol, né? Mulheres em menopausa, que o estrogênio abaixa para menos de 5, abaixa para 1 ou 0. O que ocorre com mulher na menopausa? Não tem colesterol aumentado? Claro, é o corpo tentando compensar a queda dos hormônios, tá? Então, nem sempre ter colesterol alto significa risco de doença cardiovascular. Pode ser o corpo sinalizando que você está precisando de hormônios. E aí, uma reposição hormonal já melhora o perfil de colesterol. E essa pessoa segue aí feliz e saudável ao longo da sua menopausa, tá? Melhorando aí os níveis de testosterona e melhorando também os níveis de colesterol. E aí, como eu falei, avisei a vocês, vamos falar um pouco de anticoncepcional, porque os anticoncepcionais, o que eles fazem, né? Eles bloqueiam o eixo hormonal, então bloqueia LH, FSH. Com isso, baixa-se tudo, né? Baixa estrogênio, baixa testosterona, baixa tudo. E o que vai acontecer, geralmente, numa menina que usa anticoncepcional a longo prazo, como eu disse, reduziu tudo aqui, aumentou aqui, tá? Então, vamos lá. Além, né, dos anticoncepcionais orais também promoverem aumento de colesterol, eles também reduzem o requerimento nutricional, ou seja, todas essas vitaminas aqui, ácido fólico, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, zinco, magnésio e selênio encontram-se reduzidas em mulheres que fazem uso de anticoncepcional a longo prazo, ou seja, acima de 5 anos, tá? Então, esse anticoncepcional altera o metabolismo não só da parte esteroidal, né, dos hormônios, como também dos micronutrientes, o que pode fazer com que as mulheres engordem, né? O que vai causar o quê? Disbiose, o que vai alterar aí também o metabolismo. Além disso, foram encontrados em alguns trabalhos, né, marcadores inflamatórios extremamente elevados no grupo que usava anticoncepcional. Então, o ICAM1, TNF-alfa, né, o fator de necrose tumoral, MCP1, todas as mulheres tratadas com ovário policístico, né, com anticoncepcional, tinham esses marcadores inflamatórios elevados. Ou seja, o tratamento não deve ser de primeira vez, né, anticoncepcional. A gente tem que realmente fazer uma modificação do estilo de vida, comer mais comida de verdade, tentar aí melhorar
o aporte de comida sem muito agrotóxico, principalmente para essas mulheres com síndrome do ovário policístico, com infertilidade, tá? Aqui, como eu já falei, o tratamento com anticoncepcional por 6 meses aumentou os níveis plasmáticos, né, das proteínas aí inflamatórias nas mulheres com SOP, mas, embora eles ajudem significativamente a melhorar características de hiperandrogenismo e regularizar a ciclo menstrual, ele pode ser um promotor aí de doença cardiovascular, aumentando essas proteínas inflamatórias, podendo promover aí também, quem sabe, talvez um Hashimoto, tá bom? Então, essas citocinas aqui aumentadas, elas se correlacionaram positivamente com a glicose plasmática aumentada, né? Como eu já falei, colesterol aumentado e o HOMA-IR, que vocês já aprenderam aqui comigo também, aumentado. Então, acho que os médicos hoje, eles deveriam se engajar um pouco mais, né, em estudar essas alterações que os anticoncepcionais a longo prazo podem fazer, né? Não significa que seja proibido usar anticoncepcional. Às vezes, eu não tenho muita opção, às vezes no SUS a gente precisa usar anticoncepcional, tá? Mas olhar aí o paciente de uma forma mais integrada. Trouxe um caso clínico que gira em torno aí de tudo que a gente já conversou sobre os hormônios, para a gente pensar um pouquinho e vocês entenderem que nós somos o todo, tá? Então vamos lá, GSO, 28 anos, casada, empresária. Ela faz low carb, mas está estagnada e não consegue emagrecer. A paciente tem SOP, é tratada com anticoncepcional há 13 anos, não tem nenhuma história patológica pregressa, tá? História familiar, a mãe teve câncer de mama e tem diabetes, a avó materna também tem diabetes e Alzheimer, e o pai é hipertenso e obeso. A paciente refere sempre ter efeito sanfona, mas gosta de um estilo de vida low carb, gosta dessa dieta. Então, a gente deixa a pessoa nessa dieta, tá? Refere alguns picos de ansiedade à tarde com desejo de doce. Olha aqui, ó, pode ser por causa do ovário policístico e às vezes tem compulsão. Pode ser pela obesidade também, tá? Tem um sono não reparador, acorda 3, 4 horas da manhã de vez em quando, sempre tá cansada para treinar, faz treino funcional na praia. Ela relata constipação com estufamento e gases logo após a refeição. O cocô dela, na escala de Bristol, ele é o tipo 2. Ou seja, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse cocô é um cocô que tem várias bolinhas grudadas, tá vendo? Significa que as fezes não se formaram bem, porque faltou água, faltou fibra. Então, essa low carb deve estar errada. Essa paciente está bebendo menos água e está comendo menos salada do que deveria, tá? Ela refere não conseguir ganhar massa muscular, sente muita fadiga e dor muscular excessiva. Olha só, anticoncepcional. Exames bioquímicos. Tem o ácido fólico baixo, acima de 4, o ideal é acima de 10. Uma glicada tocada lá no nível máximo, né, 5,7, já tem aí um histórico familiar de diabetes. Uma insulina extremamente elevada, tem resistência insulínica. Zinco, vitamina A, magnésio, selênio, tudo baixo. Lógico, usa anticoncepcional há muito tempo, né? Então, vamos ao recordatório alimentar dessa paciente. Café da manhã dela é ovos com bacon ou ovos com peito de peru. Olha, industrializado, tá? Café com xilitol, mais um industrializado. O almoço, carne com berinjela ou abobrinha e salada. Qual é a quantidade de berinjela e de abobrinha que essa paciente está comendo, né? Que salada é essa? Porque pela forma do cocô dela, a gente já sabe que ela não está comendo salada bem, ok? O lanche da tarde, ovos de novo, café com creme de leite. Olha aqui, ó, gordura saturada em excesso. Ovos, bacon, creme de leite, tá? Xilitol, mais um industrializado. Um punhado de berries ou castanhas às vezes. Até aqui tudo bem. Jantar, sobrecoxa de frango, mais gordura saturada e salada. Cadê o peixe dessa paciente, né? Por que tanta gordura saturada ao longo do dia? A gente já sabe que gordura saturada altera perfil inflamatório, principalmente no ovário policístico, como a gente viu, tá? E aí, o que a gente faz com essa paciente, né? A dieta de eliminação e a Food Maps eu vou deixar aqui, mas quem vai explicar isso melhor para vocês são as meninas na aula de intestino, ok? Vamos repor as vitaminas dessa paciente. O anticoncepcional eu tiraria no consultório, indicaria um DIU de cobre, tá? Um cardápio mediterrâneo aí periodizado com jejum para essa paciente, se ela aceitar fazer o jejum, também é uma boa indicação aí para o ovário policístico. Vocês vão aprender também ao longo aí das aulas de estratégia, tá? Então, a minha indicação seria uma low carb de 30% aí, um jejum de 5x2, ou seja, 5 dias comendo normal e 2 dias com jejum, tá? Um jejum de 12 horas, não precisa ser tanta coisa não, um jejum mais natural. Então, a minha sugestão de cardápio para ela seria raiz com ovos,
Aí o almoço, né? Carne com raiz de novo e salada, um iogurte com castanhas no meio da tarde com chocolatinho aí 70%. Se tiver fome antes do treino, uma lata de atum, aqui pode ser um atum com fruta também. E à noite a paciente às vezes sente mais fome e fala: eu fui treinar, fiz o funcional à tarde, cheguei em casa com muita fome. Não tem problema. Come arroz e feijão à noite, tá? Feijão riquíssimo em fibras. Então uma carne aqui, um peixe, arroz, feijão, né? E uma salada A. E para a vida dessa paciente, né? De vez em quando, se quiser comer um pão artesanal de manhã, não tem problema. Então, um pãozinho com azeite e queijo, né? Um tomatinho aqui de manhã para já começar um aporte de fibras, manjericão, ou então os ovos. Tô enjoada de ovo, quero queijo hoje, não tem problema, pode trocar, pode inverter tudo. Uma frutinha aqui para lanchar, caso tenha fome, né? Junto com castanhas, ou a fruta no café da manhã e uma castanha separada aqui no meio da manhã. O almoço, um peixinho no azeite com ervas, uma batatinha com alecrim. Olha só, alecrim que a gente falou lá do trabalho sobre a dieta anti-inflamatória, uma saladona com legumes à vontade. Um lanche da tarde, aquela paciente já está mais treinada, né? Já está mais disposta a treinar. Então a gente coloca um whey protein com fruta. E um jantarzinho, uma sopa, ou então um legumes no vapor com frango, ou um saladão de grão de bico com ovos. E um vinhozinho no final de semana que não tem problema nenhum, não faz mal, tá? Aqui eu sempre falo que o nome dessa dieta é Dieta La Priscila, que é uma dieta cetogênica, low carb e jejum intermitente, que dá pra gente brincar com esse cardápio super simples. A gente consegue fazer uma cetogênica, a gente consegue fazer uma low carb, a gente consegue colocar um jejum intermitente na vida desse paciente e melhorar aí o perfil metabólico dele, seja homem ou seja mulher, tá? Suplementação vitamínica a gente individualiza para ajudar no ganho de massa muscular, quem sabe talvez uma creatina mais à frente, tá? A questão de enzimas e probióticos, eu sempre coloco um ponto de interrogação, porque o ideal é começar tratando sempre com comida. Fazer um óleo essencial aí de lavanda à noite para melhorar o sono dessa paciente, estimular a meditação, a oração, tá? E o nutricionista tem que encaminhar para o médico para tratar o SOP, ok? Deixa aqui meu Instagram, meu e-mail de contato caso eu tenha alguma dúvida e o meu site, tá bom, gente? Obrigada aí pela atenção de vocês, espero que vocês gostem do curso e nos vemos na próxima. Um beijo e tchau!